Panos para limpeza. Temos algumas opções, mas afinal, qual é o melhor pano para limpeza? Vamos ver? Bom, pessoal, existem vários tipos de pano para limpeza e alguns profissionais ou não utilizam panos comuns, né? Podemos citar o exemplo de flanelas, por exemplo. Temos também panos de algodão, estopas e até panos descartáveis. Aqueles panos que você usa uma vez, duas, não mais que isso e joga fora. Mas nós que somos profissionais de limpeza precisamos entender que nós precisamos sempre da melhor ferramenta, sempre do melhor acessório, sempre do melhor produto químico. Então, atualmente, o melhor pano para se usar em limpeza de superfície, aquele que é mais econômico, mais durável, mais rentável e mais eficiente na limpeza para remoção de sujeira de superfície, sem dúvida alguma, é o pano de microfibra. Aqui está ele. Pano de microfibra, eu aconselho e para mim não existe outra alternativa hoje para que a gente tenha um pano de qualidade e uma limpeza de qualidade de superfície. Esse tipo de pano aqui, pessoal, muito utilizado pelas pessoas, profissionais ou não, mas é muito utilizado por algumas empresas de limpeza terceirizada. Esse é um pano, na minha opinião, que não limpa nada, tá? A grande vantagem e o motivo pela qual as pessoas optam por esse tipo de pano é, primeiro, o preço, que ele é muito barato, né? E a questão do descarte, ele não precisa ser lavado, porque lavagem, né, custa dinheiro, ok? As boas empresas de limpeza, elas utilizam panos de microfibra de excelente qualidade e mandam lavar todo dia fora, em lavanderias industriais. Isso tem um custo muito alto. Agora, esse tipo de pano descartável, além de não ter eficiência alguma na remoção de sujeiras em superfície, ele ainda gera resíduos, né? Gera lixo e outras coisas mais que eu não aconselho. Então, vamos falar algumas características, algumas curiosidades sobre o pano de microfibra, que são as seguintes. Como características interessantes para se saber, o pano microfibra, ele economiza tempo e produto químico, isso mesmo. Esse pano, ele é tão bom na hora de limpar que ele dispensa até o uso de produto químico. Você pode usar ele seco ou úmido com apenas água, porque ele tem uma capacidade gigante, enorme, de remover sujeira com muita facilidade. Outro grande benefício desse pano, ele não solta felpas, pessoal. Ele não solta aqueles pelinhos na superfície, muito comum em flanelas e panos de algodão. Lembrando que o pano de microfibra é feito de poliéster e poliamida, ok? E o seu tamanho, a sua espessura é muito fina, por isso que ele é chamado de microfibra. Então esse fio chega a 1/100º da espessura de um fio de cabelo. 1/100º de um fio de cabelo, ou seja, é um fio muito fino. Isso é em milhares por centímetro quadrado. Logo, ele tem uma capacidade absurda de retenção de pó, sujeira e líquidos. Vamos ver aqui no quadro, nessa figura, vocês vão ver aqui a diferença, ok? Então tá aí, ó. Vocês percebem que no exemplo de cima é um pano comum, um pano de algodão talvez, uma flanela. Vejam que esse pano, ele arrasta a sujeira, ok? Ele faz o arrasto da sujeira. Enquanto abaixo da figura, vocês vão perceber que o pano de microfibra, ele não arrasta a sujeira, ele retém a sujeira no próprio pano. Por isso, obviamente, você vai ter menos trabalho, menos custo, maior produtividade e muito mais qualidade no processo de limpeza de superfície com panos. Com relação à economia, eu falei que os panos de microfibra devem ser lavados e alguns veem isso como uma desvantagem, mas saibam que um pano de microfibra de boa qualidade, pessoal, sempre eu estou falando aqui de produtos, mas que sejam de boa qualidade, tá?
porque existe no mercado várias opções de pano microfibra, tá? Existem alguns, ou um meu predileto, que eu não vou falar a marca porque eu não tenho autorização para isso, ok? Que é um pano, de fato, um pano sério, tá? Ele é muito honesto naquilo que é construído. Então, alguns veem como desvantagem a lavagem desses panos, mas sabe o seguinte, um pano de microfibra de boa qualidade chega a resistir até 500 ou mais ciclos de lavagem em lavadoras industriais, pessoal. 500 lavagens, isso não é pouca coisa. Então, o custo dele na hora da compra e o custo de lavagem, ok? Às vezes, ou eu posso ter certeza, pelo menos eu só utilizo pano de microfibra, tá? Porque eles duram muito. Vocês imaginam aí 500 lavagens. Vamos dar um exemplo de uma lavagem por dia, são 500 dias. Quanto significa 500 dias, pessoal? Significa quase 17 meses, mas eu posso lhe garantir, eu tenho panos muito utilizados, às vezes diariamente, que já tem mais de 2 anos de uso, e tem o caso também de 3 anos de uso e ainda está dando conta do recado. Então, sem dúvida nenhuma, não há escolha para mim a não ser os panos de microfibra de boa qualidade, tá? E ele deve ser usado dessa forma aqui, pessoal, tá? Você pega o pano, tá? Você dobra ele em 4 faces, dobra uma vez, dobra novamente, ok? Com isso você tem 8 faces de pano. Por quê? Porque você tem essa face que vocês estão vendo aqui, você tem a face de cá, e à medida que você vai virando essas faces, né, inclusive as internas, você tem 8 lados, você vai ter um pano extremamente eficiente e econômico. Você, com um pano só, dá para fazer muitos metros quadrados de limpeza, entenderam? E uma dica aqui para vocês, nunca usem pano para limpar dessa forma, como eu vejo muita gente fazendo. Um profissional de limpeza, pessoal, utiliza o pano desta forma, dividindo em 4 e espalmada. Por quê? Porque olha a superfície que você tem na hora de fazer a limpeza. Então, sempre use o pano assim e vá virando ele à medida que ele vai ficando sujo. Nunca façam isso, ok? Isso aqui é coisa de amador, ok, pessoal? E aí, o que acharam do conteúdo? Gostaram? Se gostaram, dá um joinha aqui, me siga no canal e compartilhe esse vídeo. Até a próxima. Valeu!